Olá, guriazinha, muito bem-vindo ao programa Top 10, tá? Vocês estão assistindo no gravado, por nesse momento eu devo estar em Goiânia, no aniversário de uma tia prima minha querida que faz 92 anos e que eu amo. Então aproveito esse momento aqui para dar o parabéns para ela, né? O nome dela é Líbia. Líbia, com todo carinho, amada, recebe todo o meu carinho e admiração. Te amo muito e te desejo sempre o melhor, tá? Desejo muita saúde, paz, alegria e amor, tá? Beijocas. Mas voltando para o nosso programa Top 10, esse programa são 2 semanas onde vocês vão ter lives diárias, tá? E nesse segundo dia desse programa eu vou trazer os principais temas que mais têm ajudado as mulheres 40 a mais a emagrecerem e se livrar das dores, do cansaço e dos remédios. São 10 temas de aquecimento para o projeto Emagreça Zerando as Dores e o Cansaço. É um evento 100% online, 100% gratuito, então não tem desculpas, né? Vai ficar gravado, tu pode olhar na hora que tu quiser e que eu tô preparando assim com todo carinho e que vai acontecer entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. E ali eu vou ensinar o caminho para as mulheres 40 a mais emagrecerem, né? Se livrando das dores, do cansaço e dos remédios. E para te inscrever, guriazinha, basta tu acessar o link que está na bio do Instagram, né? Ou do Face, ou então no banner do YouTube. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Beth Vale, sou médica psiquiatra e eu ajudo as mulheres 40 a mais a emagrecerem e se livrarem das dores, do cansaço e dos remédios. Tá certo? Bom demais, né, gente? Mas é isso aí mesmo, tá? Foi isso que eu conquistei. E o tema de hoje né, são sobre 3 erros comuns na alimentação que impede a mulher de 40 a mais de emagrecer. E sempre quando eu falo nos erros, né, gurias, são erros que eu cometi e que estavam travando o meu emagrecimento, que estava travando uma vida saudável e estava me enchendo né, uma vida com dor e com cansada e com remédios, tá certo? Então, eu não vou falar sobre todos os erros que a gente comete, porque são muitos, né? Então eu escolhi os 3 que mais atrapalharam a minha vida. O emagrecimento sempre me pareceu algo muito complexo, pois eu fazia tudo que me mandavam, né? Tudo que eu achava que tinha que fazer e nada dava resultado. Mas no momento que eu entendi que eu estava adoecendo, foi nesse momento que eu comecei a entender a linguagem do meu corpo. Né? Quando eu comecei a entender a linguagem do meu corpo, quando eu comecei a entrar mais em contato comigo mesmo, tudo ficou mais fácil. Porque quando a gente é jovem, a gente não dá bola, acha que o corpo dá conta de tudo. Mas uma das consciências que a gente tem é que o nosso alimento é nosso combustível. O nosso corpo é o nosso veículo. E eu digo assim que, infelizmente, a gente cuida muito mais do nosso carro do que do nosso corpo. E carro dá para trocar. Corpo, neca pau. Então, guriazinha, esse veículo que é o nosso corpício vai nos acompanhar pro resto da vida, né? E ninguém coloca gasolina duvidosa, ou gasolina ou diesel, sei eu lá do que é teu carro, né? No teu carro. Mas no nosso corpo a gente coloca muita porcaria e muitas vezes a gente está muito mal informado porque existe, né, um interesse de indústrias, um interesse de indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias que tu coma cada vez mais, né, que tu adoeça, porque se tu não fizer isso não vai ter lucro, né? Então, nessa live eu vou falar sobre os erros na alimentação, né? Porque o que é alimentação? Vou falar naquela alimentação daquela que tu coloca na boca, tá? Deixando de lado tudo aquilo que nos alimenta e nos nutre também, né? Que é considerado pela medicina ayurvédica que a gente se nutre pela pele, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso nariz e principalmente pelos nossos pensamentos. Então a gente tem que, né, também estar atenta a como nossos pensamentos estão nos nutrindo. Mas isso a gente vai falar em outro momento, né? Eu falo sempre. Mas tudo isso vai interferir no teu processo de emagrecimento e nesse processo de se livrar das dores, do cansaço, dos remédios, das doenças e que vai te dar, né, muita vitalidade. Então, bora lá. Vamos, né? Quando a gente sabe os erros, daí é bom que daí a gente não comete, pelo menos, os mesmos erros. Então, Grazinha,
O primeiro erro que eu fiz, e eu vejo muitas mulheres fazerem para emagrecer, é o clássico contar ponto e contar caloria. Eu fiz isso muito na minha vida. E por que não dá certo? Porque a gente não está preocupada com o nosso veículo, né? A gente não tem a consciência de que a gente come para se nutrir. Geralmente a gente come para matar fome. E para matar fome, qualquer porcaria pode matar fome. Mas para nos nutrir, não, tá? Então, essa questão de pontos, eu me lembro que uma vez eu fui numa nutricionista, né? E daí eu disse assim, olha, coloca os pontos de uma cervejinha aí para eu fazer esse jogo, né? Então tu conta os pontos, tu escolhe o que tu quiser. Se tu quiser escolher só porcaria, tá lá. E ela topou, né? Hoje eu vejo assim que, putz, né? A cerveja é uma delícia, realmente eu gosto de uma cervejinha, mas aquilo ali é um pão branco, ela tem glúten, tem álcool, tem carboidrato, então assim, ó, é uma bomba no nosso corpo. Então quando eu olho para ela assim, eu já olho mais desconfiado, eu não imaginava aquela coisa de prazer, assim, eu imagino ela lá detonando com meus órgãos, com minhas vísceras, então salvo, vou dizer que eu nunca mais vou tomar cerveja, não. Em situações muito especiais eu vou tomar um pouquinho assim, né? Me hidratando primeiro e depois, né? Provando um pouquinho, né? Às vezes para companhia, coisa assim. Mas isso é exceção e não a regra. E essas trocas aí, muitas vezes a gente faz trocas que são prejudiciais, né? Por exemplo, um brigadeiro, ele tem o mesmo número de calorias que uma maçã. Tá, agora me diz, qual dos dois que nutre mais? Entendeu por que não dá certo? Né? E o que acontece? Por que a gente comer porcaria engorda? Além de que as porcarias já têm mais calorias, ou que assim, são gorduras, são alimentos vazios, são calorias vazias. E o que acontece? O nosso corpo, né, recebe aquele monte de coisa, ele vai estocando as nossas gordurinhas, vai enchendo as nossas bolinhas de celulite ali, né? Mas ele tá precisando, ele tá desnutrido. O que acontece? Ele abre o apetite e faz tu ter vontade de comer mais, e daí tu vai comer mais porque ele precisa daqueles nutrientes para ele funcionar bem. Então ele fica pedindo através da fome. Só que em vez de tu nutrir, tu mata a fome. E daí por isso que não dá certo. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca para dentro, né? Não colocar calorias vazias, né? Quando tu começa a pensar no teu corpo como sagrado, como aquilo que vai te carregar pro resto da tua vida, tu já tem que ter mais cuidado, né? Tem que ter muito mais cuidado com esse corpício, né? Porque, né, como é que tu quer chegar aos 100 anos? Tu quer chegar uma velhinha caquética, cheia de dor, ou muitas vezes com Alzheimer, não reconhecendo os filhos? É duro dizer isso, né, gente? Mas é isso que acontece muitas vezes, porque, né, e porque as pessoas não sabiam, né? As pessoas pensam que é genética, que é algum problema assim, e na realidade a maior parte das vezes o que acontece é uma falta de conhecimento. E as pessoas vão colocando para dentro substâncias que não nutrem e simplesmente são substâncias que vão detonando com a tua saúde, com a tua vitalidade, com a tua energia, com o teu bem-estar, te deixando deprimida, te deixando mal, tá certo? Então, vamos pro segundo erro. O segundo erro que eu cometi foi exagerar nas frutas. A gente está bem acostumado de pensar nas frutas, né? Como nossas queridinhas extremamente saudáveis. E elas são muito saudáveis desde que utilizadas com moderação, né? E posso afirmar que durante todo esse meu período de sanfona, de obesidade, elas foram uma das principais vias que determinaram essa minha dificuldade de emagrecer e de ter uma vida mais saudável, né? Elas foram muito responsáveis pelos meus 50, né, quase 50 ou 40 anos de sofrimento desse processo, assim, essa coisa obsessiva, dessa compulsividade de estar sempre preocupada com o alimento, com a minha imagem corporal. E assim, essa foi um dos grandes baques, né?
quando eu me dei conta que elas não eram tão, né, tão queridinhas assim. E por outro lado, assim, o que eu pensava, não, é natural, o açúcar da fruta é o açúcar da fruta. Não, o açúcar da fruta é tão prejudicial quanto, né, quanto qualquer outro tipo de açúcar. Só que quando com a fruta ele vem mais camuflado, né? Porque a fruta tem fibra, então não tem aquela absorção rápida para o sangue, mas tem uma carga de açúcar que tu vai ter que lidar, né? Uma carga de frutose que é bem complicada. Ah, outro dia, uma aluna minha disse que ficou deprimida quando ouviu eu falar sobre frutas e carboidratos. E sei que isso provoca raiva e tristeza. Diz, bah, então eu não vou conseguir, o que que eu vou comer, né? E eu sei disso porque eu sentia a mesma coisa assim, né? Eu me lembro quando eu conversei com a minha ginecologista, né, a respeito da alimentação. Ah, tá, e o que que eu vou comer, né? Mas, gente, depois que a gente entra no esquema, tem muita coisa boa para comer, muita coisa saudável que a gente, né? E a fruta a gente, né, no início é bom evitar as frutas mais doces, né? Depois a gente pode colocar no nosso cardápio com parcimônia, né? Com o devido cuidado que elas que tem que ter e elas voltam a fazer parte da vida da gente. Mas não na quantidade que se come, né? Que eu comia pelo menos, não sei como é que são vocês, tá? E eu sei que a verdade dói, né? Ah, tem coisas que assim, ó, outro dia eu tava indo na rua ali, sabe que saudade do tempo que eu não sabia que cachorro quente fazia mal, né? Eu gostava de um cachorro quente aqui, tem, em Porto Alegre tinha um cachorro quente famoso, cachorro quente do Rosário. Nossa, eu ia lá, me lambuzava toda, porque é o melhor cachorro quente aqui que eu já comi na vida. E hoje, nem pensar, né, gente? Hoje a gente sabe que não só o carboidrato, que é aquele monte de maionese, aquele monte de conservante, aquele monte de porcaria, batata frita, batata palha, a salsicha, né, com cheio de substâncias cancerígenas. Então, às vezes as pessoas dizem que a ignorância a gente é mais feliz. Olha, até pode ser na hora de comer, né? Mas eu te garanto que eu tô com 70 anos agora e tô mais feliz do que nunca, porque eu me sinto com uma energia que eu nunca tive antes, eu me sinto com, né, não tenho dor, não tenho cansaço, não uso remédio, né? Então, assim, a minha vida é outra coisa, né? Depois que eu passei a entender como é que determinados alimentos, comecei a entender como é que algumas especiarias, como é que elas fazem no nosso corpo, e de uma forma natural, né, sem remédios, sem coisas mirabolantes, sem custos maiores, pude chegar a uma vida que eu nem imaginava que eu pudesse fazer aos 70 anos o que eu faço hoje, né? Então, gente, é aquela coisa, é o prazerzinho da hora ou o prazerzão a longo prazo. E como tudo na vida, né, é importante a gente ter conhecimento, a gente precisa saber para que a gente ache o equilíbrio e utilizar as frutas a nosso favor. Dependendo da forma que tu come, faz mal sim, né? E o grande problema é que a gente pensa que fruta faz bem, né? E faz com moderação, né? Com equilíbrio, né? Um equilíbrio a menos do que a gente gostaria, do que eu imaginava, tá? E quando a gente exagera, a gente não se dá conta que elas podem fazer a gente ganhar peso, né? Pode te inflamar, pode prejudicar a tua saúde, né? Eu me lembro que eu gostava de, quando eu estava lá em Campos Novos, eu trabalhava e no intervalinho para fazer um lanche de tarde, eu pegava um potão de salada de fruta e tô fazendo minha dieta, né? Tô fazendo, né? Tô me cuidando. Só que hoje eu vejo assim, nossa, a quantidade de caloria que devia ter ali só de frutas, era fruta sem açúcar, sem nada, só as frutas misturadas. E hoje a gente sabe também que as frutas nem é bom comer tão misturadas assim, porque tem umas que tiram o efeito da outra. Mas as frutas que a gente pode comer à vontade, tá? Seriam o abacate. O abacate é excelente, o abacate tem uma gordura boa, o abacate tem uma, né, tem a glutationa, que é um antioxidante fantástico. Então, e o abacate, eu amo o abacate porque o abacate é uma fruta versátil.
é uma fruta que tu pode comer mais adocicada, é uma fruta que tu pode comer mais salgada, com, né, um guacamole, fazer uma salada com abacate. Abacate dá para fazer maionese de abacate. Outro dia eu fiz uma maionese, né? E as pessoas não perceberam que era de abacate, né? Pensavam que era uma maionese normal. Então, um abacate, olha, pega o abacate, estuda tudo que tu pode fazer com ele, que vai ser excelente para ti, tá? E além de tudo, como o abacate tem uma gordura boa, ele te dá saciedade. Então, te deixa, né, de barriguinha estufadinha, assim, que é uma coisa muito bom. Outro alimento que é fantástico, pena que aqui no sul a gente não tem com qualidade, é o coco, né? O coco é um alimento fantástico, né? Água de coco demais tem bastante carboidrato, então a gente não deve exagerar, mas o coco em si, o leite de coco, né? Comer, nossa, é muito bom também, porque ele tem tem pouca glicose. Então são frutas assim, se tu tá no processo de emagrecimento, coloca elas, né, em maior quantidade na tua dieta. E nós temos o queridíssimo, o amado, né, limão, né? O limão é excelente. Por quê? O limão, ele tem uma propriedade de quando ele é absorvido, ele se torna alcalino. E alcalino quer dizer, nós somos, às vezes, tem alimentos mais ácidos e alimentos mais alcalinos. Eu digo assim, o bebê é bem alcalino, o velho é bem ácido, né? A questão do pH do sangue. Lógico que não tem grandes variabilidades, mas o limão tem essa propriedade de, além de ter grande quantidade de vitamina C, que é excelente para a imunidade, excelente para tudo, né? Ele também ajuda tu a absorver os sais minerais. Então, botar um limãozinho na salada, um limãozinho na tua comida, vai te dar uma qualidade de nutrientes muito boa, porque além da nutrição própria dele, ele ajuda a absorver também outros sais minerais. Então, gente, esses três frutas assim, ó, podem exagerar, tá? Quando eu digo que a gente começa esse processo de emagrecimento, a gente não tem que se preocupar muito com a quantidade. A quantidade a gente vai se preocupando depois, tá? No início, tu tem que fazer essa adaptação, que às vezes é difícil, né? Mas que tudo vai melhorando. E a outra coisa que é importante quando tu vai comer uma fruta é tu saber qual é o melhor horário, né? O melhor horário de comer as frutas, de comer o carboidrato é de manhã, né? Se tu faz o treino de manhã, é excelente que pós-treino tu possa comer as tuas frutas, porque é o horário que o nosso corpo está mais disposto, está mais pronto para dar conta dos carboidratos, tá certo? E vamos pegar, né, as frutinhas e fazer delas parceiras, né, nesse nosso processo de emagrecimento e de busca de saúde, tá certo? Então, por quê? Porque nós precisamos das frutas, tem muitas, né, tem muitas vitaminas, tem muitos sais minerais, tem muitas propriedades, só que o grande problema, como eu já falei, é a frutose, tá? Então, um erro comum que as pessoas cometem com muita frequência é de pegar e fazer suco de frutas. O que acontece? Quando tu faz o suco de frutas, que tu coloca muito mais frutas do que se tu fosse comer uma fruta só, né? Um suco de laranja, tu usa umas 4 laranjas, né? Quer dizer, o dobro de calorias, né? E além de tudo, tu tira as fibras, que é aquilo que faz com que a absorção seja mais lenta. Então, quando tu toma um suco, esses de caixinha, esses, né, que mesmo que diga sem açúcar, olha, não vai atrás dessa, porque assim, ó, é um xarope de frutose, de açúcar, que tu faz com que entre no teu sangue de uma forma muito rápida, teu pâncreas enlouquece para tirar aquele açúcar todo do corpo, pega os açúcar, bota para dentro da célula, a célula daqui a pouco se fecha, não deixa mais. O que acontece? Daí ele bota lá pro fígado, o fígado faz a reservinha dele, daqui a pouco ele não consegue mais fazer reserva, daí vai para onde? Vai para nossa pochetezinha, vai para nossas gordurinhas, vai para nossa celulite, né? Porque tu exagerou no suco de fruta e achando que é saudável, tá certo? Bem, então, conforme o horário, conforme o grau de amadurecimento, uma das coisas que eu faço, né, é procurar frutas um pouco mais verdes, né? A gente tem que ir ajustando o nosso paladar para que ele seja mais
menos infantil, assim, de ter que ser, ai, ter tudo docinho, docinho. Não, né? Um pouquinho mais, muitas vezes é um pouquinho mais ácido. A banana, por exemplo, eu pego ela quando tá verde ainda, né? E ela tá verdinha, tá ainda meio adstringente, que isso é excelente para emagrecer, né? Ela tem as propriedades da massa da banana verde, ela é excelente para alimentar o nosso jardim, a nossa microbiota e, né, a gente pode comer com tranquilidade, tá? Às vezes eu pego uma bananinha verde, assim, eu compro as pequenininhas e boto no meu suco verde também, tá? Então a gente tem que ver os horários, tem um monte de coisa que a gente tem que ver, né? Isso eu tô dizendo assim, ó, só o basal, né? Nesses pequenos erros que eu tô dizendo, mas tem muitos mais coisas que a gente pode fazer, pode melhorar e pode ter uma saúde que a gente nunca pensou em ter, tá certo? Vamos pro terceiro erro. Gurias, esse era fantástico, assim, né? Uso de adoçantes. Bem, deixa eu contar uma historinha para vocês, né? Eu lembro que meu pai era muito cuidadoso com a saúde, né? E ele tinha pavor de gordice e ele implicava comigo porque eu era gordinha também, tá? E onde quer que ele esteja, eu sei que ele deve estar apaixonado por esse trabalho, por esse projeto que eu tô fazendo. E eu, na minha luta incessante para emagrecer, utilizava adoçante como quase todo mundo faz, né? E ele me dizia, Beth, com certeza adoçante engorda, pois só os gordinhos tomam adoçante. Eu ficava furiosa com ele, né? E nem dava muita bola para isso. Nossa, tu tá comendo tantas calorias, tu vai botar um adoçante com 0 caloria, é óbvio que o 0 caloria não vai te engordar. O que vai te engordar se tu botasse açúcar lá dentro. Óbvio. Gurias, assim, nem sempre o óbvio é verdadeiro. O que parece pode não ser também, tá? Então, depois de muito estudo, né, nesse processo voltado para a saúde, né, na busca da medicina integrativa, na medicina ayurvédica, né, e de poder entender o que acontece com o nosso cérebro, o que acontece com as substâncias quando penetram, entender um pouquinho de bioquímica, entender um pouquinho do que acontece nas células, né, lembrando assim que uma das coisas básicas que a gente tem que estar sempre presente é que o nosso corpo, ele gosta de coisas naturais, tá certo? E o que não é natural, ele tem muito mais dificuldade de se livrar, tá? Então, depois de muito estudo, eu tive que me render e dizer que o meu pai tinha razão. Pena que ele, quando eu me dei conta disso, ele já não estava mais aqui, né? Porque eu sempre ficava indignada quando ele vinha me falar, porque ele pegava no meu pé, né? E afinal, eu era médica, grande droga, né? Mas aquela coisa, não, tu faz medicina, então tu sabe mais do que as pessoas. História, né, gente? Vi assim, ó, que tudo que eu sabia de medicina, eu sabia nada. Então eu tive que fazer uma nova medicina depois dos 62 anos de idade. E hoje eu digo, né? Que a sabedoria está bem mais além, né, do que uma faculdade de medicina. Meu pai era sábio, sem ter feito né, uma escolaridade baixa, ele fez um império de uma cerâmica que depois faliu, mas que ele tinha uma sabedoria, né, muito em questão de alimentos, ele prestava muita atenção nessa coisa do corpo, né, no poder da mente. Então hoje eu vejo assim que eu podia ter aprendido um pouco mais com ele, né? Mas o que acontece, né, quando a gente usa um adoçante? Eu vou dizer assim, usamos adoçante porque na busca do sabor doce, óbvio, né? Então, quando tu come uma coisa doce, existe um aviso lá pro teu cérebro que tu vai comer um carboidrato, um açúcar, né? Porque doce é açúcar para ele, né? E ele vai ter que dar conta. Então, ele se prepara para fazer a digestão daquele açúcar que vai entrar na corrente sanguínea. Só que não entra. Não entra caloria nenhuma. Ele pensa que entra, mas não entra. Parece que vai entrar, mas não é. Então, o que ele faz? Ele te deixa com vontade de comer doce, né? E isso aí vai fazer tu engordar assim, né? Então, além desse processo, todo o processo que o teu corpo tem que dar conta para se livrar também de substâncias que são nocivas, inflamatórias, e que toda inflamação também, né, te ajuda a entrar no caminho do ganho dos quilinhos, no caminho da obesidade, tá? Então,
muitas vezes, né, o adoçante é muito mais prejudicial que o açúcar. Então, gente, o que a gente tem é que a gente tem que ir cuidando do nosso paladar, né, entendendo um pouquinho do nosso paladar, para que a gente possa realmente educar nosso paladar para não precisar de coisas tão doces. Depois a gente educa mesmo, porque o que eu vejo? Hoje eu eu não consigo comer nada tão doce assim. Quando eu era pequenininha, eu era criança, eu ficava do lado da minha mãe quando ela ia fazer pudim de leite, esperando as latas de leite condensado para raspar. Hoje, botar uma coisa doce na minha boca assim chega a me repugnar. Que bom, meu corpo está sabendo escolher melhor as coisas, né? Então, dentre os adoçantes mais comuns está a sacarose, a sacarina, o ciclamato, a sucralose, o aspartame, que já está sendo retirado de comercialização, graças a Deus. E qual é a promessa deles? De proporcionar um sabor doce e com baixas calorias, né? Só que, como eu já disse para vocês, nem sempre isso é bom, né? Então, os adoçantes que podem ser usados nessa primeira fase é a estévia, tá? Mas muitas pessoas não gostam da estévia porque ela tem um gostinho meio amargo. Temos a talmatina, que tem uma grande capacidade de adoçar, mas é bem cara. E ainda temos o xilitol e eritritol, que são os polióis, né? São os álcools, que tem que ser digerido em pequena quantidade, uma vez que ele pode provocar distensão. Tem pessoas que ficam muito fermentadas com esses adoçantes, mas eles são naturais e são tranquilos, tá? Então, como eu disse, o melhor de tudo é educar teu paladar, tá certo? Então, a gente já viu os 3 erros. Então, bora lá. E quais são os benefícios, né? Quando a gente não comete esses erros? Tu vai estar mais perto do emagrecimento definitivo, tu vai parar de agredir teu corpo, tu vai proporcionar nutrientes que ele precisa para que ele possa fazer o seu propósito, né? Que é se autocurar. Nosso corpo, se tu der para ele o que ele precisa, ele autocura naturalmente. Assim, quando tu faz uma ferida, ela depois cicatriza, né? Nosso corpo faz assim. Agora, se tu ficar naquela ferida, machucando, ela não vai cicatrizar nunca. Se tu ficar botando porcaria no teu corpo, botando porcaria no teu corpo, ele não vai, né, curar nunca. Simples assim, né? Então, por isso que é importante a gente eliminar esses erros pra gente ficar lépidas e faceiras, né? Bem, gente, ao evitar esses erros, a gente vai ter oportunidade de se olhar no espelho e se gostar, né? Tu vai ganhar mais saúde, teu intestino vai melhorar, vai perder peso e vai perder uma série de doenças que são consideradas normais na idade, mas que não são, se tu tiveres o cuidado que teu corpo merece. E com isso tu evita diabetes, artrite, hipertensão, Alzheimer, sabe lá, né? As doenças de velhice, né? Evita rinites, faringites, bronquites, né? E muitas cositas más, tá? E com esses cuidados, tu vai aprendendo a emagrecer sem fazer dieta, gurias. Sem precisar se preocupar mais, sem passar fome, né? E com muita saúde, com uma energia incrível para enfrentar a vida com as encrencas que a vida, né, nos coloca na frente muitas vezes, mas com liberdade para tu fazer o que deve tá certo? E por que investir tempo e dinheiro nisso, né? Por quê? Porque tu vai ficar bem, te sentir bem, ter mais qualidade de vida, sem passar fome. E qual seria o melhor momento para começar? Gurias, o melhor momento era né, quando estava na barriga da tua mãe, ou antes até, né? Mas isso não dá para ser, né? Então o melhor momento é agora. Se por acaso o universo conspirou que tu tá aqui, né, ouvindo esse vídeo agora, é porque tá na hora de tu, né, arregaçar as mangas e buscar a tua saúde, né? E buscar a saúde que tu merece, né? E às vezes eu vejo as mulheres dizerem assim, doutor, eu não consigo emagrecer porque é muito caro. Olha, guria, se tu chegar lá numa loja desses suplementos e querer baixar as prateleiras, vai ser caríssimo e pior, não vai adiantar nada. O basal
é barato, né? O que que é barato? É tu poder te mexer, é tu te alimentar com comida de verdade, é tu, os alimentos da estação que são os mais baratos, que é tu aprender a lidar com o teu estresse, e tudo isso tem técnicas, né? Algumas especiarias que tu pode colocar, alguns temperos que vão te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá certo? Aí tem outros que me dizem, isso aí não é pra mim. Eu já fiz tudo e não consegui emagrecer. Olha, guria, essa frase eu podia pegar pra mim há 10 anos atrás, tá? Já fiz de tudo e não consegui emagrecer. Só que, como vocês estão vendo, hoje, eu com 70 anos, eu fiz tudo que errado, um monte de porcaria, e hoje eu descobri, né, um método que realmente te leva a emagrecer com saúde, com tranquilidade, te livrando das dores, do cansaço e dos remédios, e tu te sentindo bem contigo, né? A gente se gostar, gente, não tem preço, tá certo? E também uma das coisas que eu falo sempre, né, mas que é comum, a reclamação, mas eu tô na minha família toda gordinha, né? É minha genética. E como eu sempre digo, nós temos a nossa genética e nós temos tudo que a gente pode fazer para bloquear essa nossa genética, que é epigenética, que a gente chama assim, epi quer dizer em cima da genética. E assim, ó, comparando a genética com a epigenética, a genética tem no máximo 20% e a epigenética tem 80%. Então nós estamos no lucro, né? Então a gente pode chegar aonde a gente quiser, tá certo? E o que que acontece? Que muitas vezes as pessoas vão buscar emagrecer e se livrar das dores, do cansaço e dos remédios sem sucesso. Busca às vezes informações na internet e tem muitas pessoas que têm olhares diferentes, que têm muitas coisas erradas, né? Isso aí dá muita confusão. E tem muitas coisas, né, que são tendenciosas mesmo, né? Alguns anúncios são tendenciosos, né? Que a busca do lucro é maior do que a busca da saúde, né? Outra coisa que não funciona é a gente querer terceirizar a saúde. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, toda coisa, né? Mas se tu não fizer o básico, se tu não te responsabilizar pela tua saúde, amadinha, não vai dar certo. Também não dá certo dietas mirabolantes. Tu tem que entender o que cada alimento faz no teu corpo e a partir dali tu faz umas escolhas pro resto da tua vida, né? Não vale a pena tu botar veneno no teu corpo. E a outra coisa que não dá certo, e aliás faz muito mal, né? E eu fiz, né? É remédios para emagrecer. Eu já fiz, eu tomei tudo que era remédio para emagrecer. E até emagrecia, depois piorava, daí ficava nervosa, ficava ansiosa, daí depois parava aquilo porque eu não aguentava, meu corpo dizia não, para de enlouquecer, e daí engordava tudo de novo. Então, assim, ó, não é remédio para emagrecer que vai te ajudar, tá certo? E como fazer o certo, né? O que eu digo sempre assim, ó, busca alguém que já passou por isso e que vai te dar o passo a passo, que tem um, né, o passo a passo, que tem uma metodologia que vai te fazer tu chegar onde tu quer, né? É importante também, é muito legal quando tu tem um grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos para te dar força naqueles momentos que são mais difíceis. E tem momentos que são difíceis, né? Ah, e né, quando a gente começa nesse grupo, onde uma conseguiu, deu um passinho a mais e uma ajuda a outra, né? Nossa, tá muito difícil. Então, os grupos de apoio são muito importantes, porque muitas vezes quando a gente começa nesse processo, as pessoas que estão nas nossas voltas, muitas vezes querem boicotar, né? Se incomodam, tu é muito radical, não, come só isso aqui, mais um pedacinho disso, só um pãozinho não vai fazer diferença. E na realidade, né, é um pãozinho, é um docinho que vai fazer tu sair daquela trilha que tu tá querendo. E se tu por acaso sair, também não é nada para né, se açoitar, se machucar. Entra de volta e bora lá, tá certo? Então, um pequeno passo para começar, né? Primeiro a gente precisa entender que a gente pode emagrecer com menopausa, sem menopausa, né? A gente precisa ir atrás de conhecer o seu corpo, né? Sem conhecer seu corpo é muito difícil, né? A gente precisa colocar em prática, não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não vai para o campo de batalha lá experimentando e vendo como é que teu corpo reage, porque algum alimento que eu posso dizer que é excelente para ti pode te fazer mal, então o teu corpo é que vai dizer o melhor caminho que tu tem que seguir, tá? Então,
Uma das coisas que eu acho legais, assim, a gente se imaginar como é que tu quer estar daqui a 10 anos. E toca a ficha, né? Com certeza todo mundo quer estar com agilidade, com energia para fazer aquilo que quiser, né? Eu já vou mais, assim, eu lá com 100 anos eu quero estar viajando, lépida, faceira, pegando a minha malinha, botando né, no bagageiro, sem precisar de ajuda de ninguém. Mas para isso, ó, eu carrego ferro. Então, gurias, vou fazer um resuminho do que foi as aulas de hoje, tá? Nós vimos 3 importantes erros que estão te impedindo de emagrecer, que é contar calorias, né? Frutas à vontade, comer frutas à vontade não funciona, e o uso de adoçantes, que a gente pensa que está comendo coisas naturais e não estão. E quando sabemos, a gente precisa eliminar. Se a gente sabe que está errando, bem, vamos, né, desviar desse erro, para que a gente possa realmente emagrecer, para que a gente possa comer com tranquilidade, sem esse monstro do engordar e do emagrecer que fica na nossa cabeça, tá certo? E como efeito colateral, tu vai ter uma vida incrível, tu vai te olhar no espelho e vai te gostar, tu não vai precisar mais te esconder nas fotos, tu não vai precisar mais ficar, né, atrás de todo mundo, né, ou fugindo dos vídeos, tá? E ter uma vida normal, com orgulho, poder botar biquíni na praia e ser uma pessoa exatamente igual a todas as outras, né? Mas com o teu brilho, né, com a satisfação de tu ser dona do teu corpo e de ter controle sobre ti mesmo. E para que tu saiba, né, se tu quiser saber um pouco mais sobre emagrecer e se livrando das dores, do cansaço e dos remédios, eu estou preparando um evento online e gratuito que se chama Projeto Emagrecer Zerando as Dores e o Cansaço, e que vai acontecer entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, onde eu vou te mostrar o caminho para tu trilhar esse processo de emagrecer, né, de se livrar das dores, do cansaço e dos remédios para sempre, tá? Só que tu precisa te inscrever, tá? Para tu te inscrever é só tu clicar no link que tá na bio. Bio é aquele escrito que tá embaixo da fotinho, né? Tanto no Instagram como no Facebook ou no banner do YouTube, tá certo, gurias? Então, bora lá, beijocas, amanhã eu tô aqui de novo, tá? Beijos!